Deixa eu ver, pegar aqui. Só que, deixa eu começar a gravar aqui para depois dar. Vai gravar aí, irmão Márcio? Vai dar certo? Beleza, então. Deixa eu achar aqui minha parte. Pronto. Eu vou dizer a você que só quem é pentecostal raiz sacou que a gente começou da segunda parte. Que a graça e a paz de Jesus Cristo seja com a vida dos irmãos, amém? Pegadinha com você. Muito bem. Meus irmãos, por que a gente tem falado de maneira muito forte sobre o Espírito Santo? Talvez seja porque, e aí, como nós temos falado em algumas ministrações, o pastor também já comentou sobre isso aqui, nós batistas, durante muitos anos, nós tínhamos certo receio de falar sobre o Espírito Santo com preocupação, né, com relação aos nossos irmãos pentecostais. Mas o fato é que essa canção, ela diz que você vai navegar no Espírito. O Espírito, ele não cabe num copo, ele é um oceano. E a gente precisa mergulhar nesse oceano para que haja compreensão, inclusive das Escrituras. Então vamos falar das Escrituras, meus irmãos. A gente começa, eu posso fazer inaugural aqui, pastor, dessa? Vamos começar uma série nova. Tive o privilégio de poder conversar com os irmãos hoje sobre bênçãos do Pai para um filho. Então, naquilo que nós temos falado sobre o amor do Pai, então de maneira mais específica, agora nas quintas-feiras, a gente vai estudar o livro de Efésios, dentro de uma temática, numa perspectiva daquilo que Deus tem falado aos nossos corações, e claro, aproveitando que esse mês também a gente está falando em missões estaduais, sobre o amor do Pai. O amor mais perfeito que você vai encontrar não está naqueles romances bonitos que a gente lê, nem naquele filme que você assistiu e chorou no final. Mas o romance mais perfeito, o amor mais perfeito, você vai achar na palavra do Senhor. Então, abra sua Bíblia, como diz ali em Efésios 1, de 1 a 14. Se você puder ficar em pé, fique, para você, provavelmente uma das últimas vezes nessa noite, ficar em pé. Efésios 1, de 1 a 14, nós faremos a leitura. Se você puder, claro, se não puder, fique sentado, mas acompanhe o texto. E nós faremos a leitura na nova versão transformadora, que é a versão que eu gosto de usar, não só no meu devocional, mas também para a ministração. Diz o seguinte: eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo esta carta ao povo santo em Éfeso, seguidores fiéis de Cristo Jesus. Que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes dê graça e paz. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. A sua Bíblia está escrito todas, tá, né? Todas as bênçãos, tá? Só para a gente checar isso aqui. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós e com ela toda sabedoria e todo entendimento. Na sua Bíblia está toda e todo? É toda e todo mesmo. Agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento de seu bom propósito. Verso 10. E o plano é este: no devido tempo ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo o que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois ele nos predestinou conforme seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com sua vontade. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Agora vocês também ouviram a verdade e as boas novas da salvação, e quando creram em Cristo, ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia da nossa herança até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor de sua glória. Amém? Vamos orar? Senhor, nós queremos navegar no oceano do Espírito agora. Diante da tua palavra,
nós abrimos o nosso coração mais uma vez, dadas as canções que já cantamos, dadas as orações que já fizemos e a leitura da Tua Palavra que também já fizemos. Agora a gente quer meditar na Palavra do Senhor, que o Teu Espírito enche esse lugar e continue enchendo as nossas vidas da compreensão dos mistérios do Senhor, em nome de Jesus, amém. Você pode sentar no seu lugar. Então, para a gente começar uma série, é bom a gente entender que a carta aos Efésios, ela é uma carta. É óbvio, né? Mas como toda carta, ela tem algumas razões para ser escrita. Então, basicamente, o que você vai achar em Efésios? Você vai achar encorajamento e exortação. E me parece muito apropriado para dias como os nossos, dias que a gente vê, se você botar no YouTube, você vai ver a guerra acontecendo no Irã e Israel. Mísseis voando para lá e para cá, hospitais sendo destruídos, gente morrendo. Então a gente precisa sempre de encorajamento e de exortação. Então é interessante porque Efésios ela é ambientada num cenário de poderes. Se você for na sua Bíblia, lá em Efésios 6, verso 12, mais um pouquinho na frente, você vai ver que: pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Então a gente não está falando só de poderes terrenos, mas principalmente uma luta constante contra poderes espirituais. Então veja só que Efésios é uma carta voltada para isso, mostrando que tanto judeus quanto nós gentios, a não ser que você tenha uma ascendência judaica, nós estamos juntos e misturados por meio de Cristo. Amém? Eu e você somos um. Bora treinar para ficar bonito? Eu e você somos um. Nós somos um. E como uma unidade, nós estamos em Cristo e nós somos povo de Deus como triunfo dele, para a glória dele. Esses somos nós, e é isso que você vai achar na carta aos Efésios. Então Paulo escreve isso aqui mais ou menos pelo ano 61, 62, provavelmente quando ele estava preso em Roma, na sua primeira prisão. Então, essa carta, quando Tíquico foi dar um rolê lá, passando, ele está levando essa carta, ele leva também cartas para Colossos e para Filemon, quando você vai ver isso lá em Colossenses também. Por que precisa contar essa parte da história? Porque a ênfase da carta e para quem ela é escrita é importante. A gente está vendo uma carta, um documento que está sendo escrito para uma igreja, e entender esse contexto é importante para, à medida que nós formos estudando a carta, faça sentido tudo aquilo que foi ministrado aqui. Então, entenda, a carta ela fala basicamente do escopo da obra de Cristo. Como a obra de Cristo ela nos atinge, como ela fala conosco, como essa reconciliação em Jesus, de judeus, de gregos, de gentios, de brasileiros, de paraense, de maranhense, de cearense, toda essa raça, ela é ajuntada através de Cristo. Então a supremacia do nosso Senhor em relação aos poderes desse mundo é muito abordada aqui, porque esses poderes eles devem apontar, e por mais que haja de fato poderes no mundo espiritual, nenhum deles é capaz de superar o poder do nosso Senhor. Então, nessa perspectiva, bora olhar aquilo que, para o tema do sermão dessa noite, bênçãos de um pai para um filho. Com base, então, no amor de Deus, e é interessante porque o texto que nós lemos, ele aponta para a soberania de Deus. Ele, que tem a sua vontade prevalecendo em amor, ele vai, pelo seu poder, nos mostrar um amor sem igual. Nada nesse mundo é comparável ao amor de Deus. Absolutamente nada, nada é comparável ao amor de Deus. A gente acha paralelos, a gente diz, ele lembra o amor de mãe, ele lembra o amor de pai, ele lembra, mas assim, é pouco para mostrar o quanto que Deus nos ama. Deus ama você, meu irmão. Deus ama você, minha irmã. Deus ama de forma incondicional. No suprassumo da totalidade do que essa palavra quer dizer, sem condição nenhuma, Deus te ama. Amém? E com base nesse amor, então, nós vamos explorar 7 bênçãos que esse texto nos traz. Sim, 7 bênçãos que nós podemos encontrar de um pai para um filho, ou do Supremo Pai para os seus filhos. Não, você não está
no culto de libertação ainda, que geralmente quando a gente fala 7 coisas, né, parece que não, fique tranquilo, que você vai acompanhar o texto junto comigo aí. Primeira bênção é a bênção de ter um pai. O verso número 2, você vai ver, e aí os irmãos vão ver que tem umas imagens muito características aí para você lembrar e tentar ser um pouco mais didático, porque o pai é aquela figura que é engraçado, porque o pai geralmente ele é mais duro que a mãe, né? Porque o pai, quando o menino cai e rala o joelho, o que ele diz? Eu não te falei? Engole o choro, te levanta e vai. A mãe não, a mãe chega, meu filho, o que aconteceu? Querido, olha só o joelho, ela faz carinho. Mas o pai, ele nos ajuda a crescer. Mas Deus, ele é um pai completo, ele não é um pai que aponta o ralado do seu joelho, mas é um pai que cura as suas feridas. E a bênção de ter um pai, ela é interessante, porque se a gente olhar para a nossa sociedade, nós vamos ver o seguinte: em 2023, há uma estimativa de que 170 mil crianças nasceram e não tiveram o registro do pai na sua certidão de nascimento. 170 mil crianças não tiveram registro paterno na sua certidão. Ou seja, elas não só foram abandonadas, como o cidadão responsável por aquela vida, ele sequer assumiu a responsabilidade. Desde 2020 para cá, esse número já chega a quase 1 milhão de crianças, quase 900 mil para ser exato. É muita criança que não tem pai. Então a ausência da paternidade, ela afeta as nossas casas, ela afeta os nossos lares, porque muitos filhos são órfãos de pais vivos, pais que estão presos no telefone, pais que estão presos na televisão. E eu, como pai, tenho muita dificuldade, irmãos, às vezes, de dar atenção para os meus filhos, porque a tela, ela chama atenção. Então a gente precisa largar um pouco as telas, porque eu sei que o pastor fala muito aqui com relação às crianças, mas nós adultos também precisamos nos policiar. Quantas vezes a gente fica preso numa série, num filme e abre mão de estar com os filhos? Mas veja só, há meninos que crescem sem pai, eles se tornam homens sem referência. O verso de número 2, então, ele diz para a gente o seguinte, ó, que Deus, o que está escrito na sua Bíblia? Deus o quê? Nosso Pai. Coragem, vamos lá, todo mundo junto. Que Deus... Não, pode ser melhor, vamos mais uma vez. Que Deus... Pronto, declare, Deus é o nosso Pai. Ele é nosso Pai, gente. Não tenha medo de declarar isso. Sabe por quê? Porque às vezes você vai ter um pai ruim. Você teve um pai ruim. Às vezes seu pai já faleceu, você já perdeu seu pai. Mas o Pai Celestial nunca será ausente. Nunca vai ser ausente. E isso é uma bênção, minha gente. É uma bênção, porque nossos pais, meu pai é vivo, meu pai viajou, foi participar de um culto fúnebre de um pastor muito querido daqui dos Batistas no Pará, o pastor Edilson Braga, e eu fiquei preocupado, porque meu pai, pegando estrada, meu pai é medroso dirigindo, eu estou na fase da vida que é o filho que se preocupa, e aí ele foi e voltou, graças a Deus chegou ontem, quase 10 horas da noite, chegou hoje, não, ontem, quase 10 horas da noite, a gente fica preocupado. Meu pai é vivo e eu me preocupo com ele, mas quantos de nós ainda tem um pai vivo, mas pouco se preocupa, não manda mensagem? Mas a grande verdade, meus irmãos, é que para além de uma relação paterna, e a gente precisa corrigir relacionamentos fragmentados, nós temos um pai que está nos céus, e esse pai jamais nos abandonará. Isso é uma bênção. O Salmo 27:10, Davi vai chegar ao cúmulo de dizer: mesmo que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Ainda que todo mundo abandone você, você nunca vai estar sozinho, você nunca vai estar sozinha, porque o Senhor estará com você. O Senhor vai estar com você. Em termos de paternidade, nós temos o melhor pai do mundo, que é Deus. Declare com tranquilidade, com fé, com amor e com poder: Ele é o meu Pai. E essa é a primeira bênção. A segunda está no verso de número 3.
O verso número 3, seguindo então, ele diz: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Então a bênção do Espírito, a bênção de ter um Espírito de Deus que domina todas as coisas. Essa bênção, por que ela é importante? Naquela época, a ideia de céu, ela era uma ideia de certa forma física, né? Como assim? Se acreditava que havia várias camadas de céu, e essas camadas de céu, elas tinham potestades, elas tinham domínios, elas tinham governos. Então cada camada ela tinha um tipo de espírito que dominava. Isso era muito comum. O céu era dividido em diversos níveis, e o sétimo nível, ou o sétimo céu, o mais alto, mais puro, mais santo, era habitado por Deus e seus anjos. Essa era a ideia que se tinha. Então por isso que Paulo diz assim, nas regiões celestiais nós recebemos toda a sorte de bênçãos. Deus habitava então essa região mais alta e mais pura, e a partir dela ele exerce o seu domínio. Deus domina e controla todas as coisas. Isso é uma bênção, porque o Espírito desse Deus habita em você. É o Espírito de Deus que habita em mim e você que domina essas regiões. E se nós cantamos ainda agora, o Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, então você é alvo das bênçãos de Deus. Você recebe as bênçãos de Deus todo santo dia. É interessante porque se você já assistiu The Chosen, você vai lembrar que naquelas cenas, e não é só Jesus que faz isso, tá? Todo judeu, quando ele acorda, bendito sejas tu, Rei do Universo, que retornou o Espírito para a minha carne. A ideia de que Deus meio que pegava o meu espírito emprestado durante a noite, e já que eu acordei vivo é porque Ele devolveu. Então essa ideia é uma ideia de que eu sou grato a Deus, porque se eu estou vivo é porque Ele quer. Louvado seja o Senhor. O Espírito de Deus está aqui hoje abençoando essa reunião, sim ou não? Sim. E os seres espirituais estão aqui também. Sejam eles bons ou não. Porque à medida que o povo de Deus se reúne, o diabo fica doido. Amém. Ele fica doido mesmo. Sabe por que ele fica doido? Porque nós estamos aqui pelo poder do Espírito Santo de Deus. E o inferno fica muito triste quando rola uma reunião dessa. Quando os crentes saem de casa no dia da semana, é feriado, mas a igreja se reúne para adorar o Deus vivo. As bênçãos do mundo celestial, elas descem à terra. Porque a gente está aqui sendo abençoado pelo Deus que domina todas as coisas. Então não tenha medo de demônio, não tenha medo de espírito imundo, porque o poder do Senhor está em você. Ele nos abençoa de forma completa. Ter o Espírito Santo de Deus é a mais pura bênção que a gente pode ter. É proteção, é provisão, é dádiva, é bênção. Bênção do Espírito é a segunda. A terceira a gente vai achar nos versos de 4 a 6, que diz o seguinte: mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Deus assim o fez para louvor de sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. A terceira bênção, a primeira é a bênção de ter um pai, a segunda a bênção do Espírito, a terceira é a bênção do amor. Porque Deus ama você. E eu vou repetir isso de novo. Deus ama você. Porque o verso número 4, ele vai dizer assim, que antes de ele criar o mundo, antes de todas essas coisas, Deus nos amou. Deus nos amou. Deus nos amou muito antes de você ser um projeto de uma ideia. Mesmo antes de qualquer coisa, Deus te amou. Deus nos ama, mesmo na queda, mesmo na dor, mesmo no momento difícil. Deus nos ama. Meu irmão, o amor de Deus, ele é uma bênção traduzida ao nosso coração pela graça.
O favor imerecido de Deus é a forma traduzida desse amor que nós conseguimos, de certa forma, compreender. Essa graça, ela nos mostra que a santidade, ela é o caminho. Quando você foi amado, mesmo antes de Deus criar o mundo, e Ele escolheu você em Cristo para ser santo, para ser separado, para ser separada, não de qualquer coisa, mas separado desse mundo, para viver para a glória dEle. Deus olhou para você, essa coisa fofa que você é, essa coisa linda. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: Deus me fez lindo. Essa coisa linda que Deus fez, Ele amou incondicionalmente. E esse amor, Ele fez para que nós fôssemos, esse amor fez com que nós fôssemos separados. Aí você olha para a pessoa do seu lado e diz: eu sou santo, porque eu sou separado para a glória de Deus. Agora a gente tem que começar a viver assim, tá? Viver para a glória de Deus, como gente separada por Ele, como gente que faz parte do corpo de Cristo. Nós somos santos porque Ele é santo. Pedro, na sua primeira carta, no verso 1,16, diz: vocês têm que ser santos porque eu sou santo. Ou seja, eu e você, nós devemos buscar a santidade na nossa jornada, porque Deus é santo e Ele quer que nós sejamos santos. Você não é santo por quem você é, você não é santo pelo que você faz, você é santo pelo Deus que habita em você, pelo Espírito. E é Ele que nos santifica. Quando Moisés estava diante da sarça, o que ele diz? O que ele faz? Qual é a ordem que ele recebe? Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Você, como habitação do Espírito, você é santo. Não deixa a sujeira poluir teu corpo. Não deixa a sujeira poluir tua integridade. Não deixa a sujeira rabiscar nada na sua vida. E se há algo hoje que impede que você seja santo, em nome de Jesus, que essa muralha caia, que essa cadeia seja quebrada, em nome de Jesus. O amor de Deus, ele vem também num formato de adoção. Antes eu e você éramos criaturas caídas, agora eu e você somos filhos, co-herdeiros. Somente através de Jesus é possível. Somente através do sangue do Cordeiro, do Filho Santo, do Amado, eu e você podemos chegar a Deus e ser considerados filhos legítimos. Existe um documento nas regiões celestiais dizendo que eu e você somos filhos. Existe algo escrito com sangue que eu e você somos filhos. Não filhos ilegítimos, filhos trazidos pela porta dos fundos, mas filhos remidos pelo sangue do Cordeiro. Em quarto lugar, a quarta bênção é a bênção da redenção. O verso de número 7, irmãos, ele vai dizer: Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue do seu Filho e perdoou nossos pecados. Olha só, a redenção, ela é o ponto alto da transformação humana. Por que é o ponto alto? Você estava caminhando para o inferno, sim ou não? Estava. Aí eu tenho medo de falar isso. Você estava caminhando para o inferno, tá? Você estava, passado, mudou. Aí um dia, você estava naquele cavalo a caminho de Damasco e a luz do Senhor apareceu sobre você, amém? Aí você caiu do cavalo, não caiu? Ficou cego um tempo, não ficou? Veio um Ananias, orou na sua cabeça, você recobrou a visão, não recobrou? E agora você tem que caminhar com o Senhor. Mas até acontecer o momento da redenção, era tudo muito difícil. Quando a redenção acontece, fica ainda mais difícil, mas não dói mais. Sabe por quê? Porque a bênção do resgate total, da salvação, da libertação, ela é algo com que eu e você não conseguiríamos fazer sozinhos. Existe muita gente legal nesse mundo, muita gente boa, gente caridosa, gente que cuida do outro, gente que cuida do próximo, gente que doa, gente que faz e acontece, mas essas pessoas, se elas não forem remidas, se elas não forem resgatadas pelo Cordeiro, elas vão para o inferno. E essa é uma realidade. Nós temos a bênção da redenção. Deus nos remiu, nos resgatou, nos libertou.
Se a gente pensar na funcionalidade da Trindade, irmãos, Deus Filho assume o meu e o seu lugar naquela cruz. Eu sei que você já ouviu 1 milhão de vezes isso, mas eu preciso dizer para você nessa noite, Jesus assumiu o meu e o seu lugar naquela cruz. E se fôssemos nós íamos morrer e não ia resolver nada, absolutamente nada. O preço pago na cruz do Calvário só seria possível de ser pago integralmente pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é você, alecrim dourado, não somos nós. Somente o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é capaz de remover todas as manchas de pecado da nossa vida. Somente Ele. Nem eu nem você seremos capazes de algo desse tamanho, mas é Ele. É Ele. Por isso que João olhava para Ele e dizia, é Ele. João falou para os seus discípulos dizendo, é Ele. É esse Cordeiro que nos dá a bênção da redenção. E pelo seu sangue nós fomos sarados. Aleluia. Em quinto lugar, a bênção da sabedoria. O verso de número 8, meus irmãos, vai dizer, você não perde a conta não, é a quinta, tá? São 7, estamos acabando. Verso de número 8, generosamente derramou sua graça sobre nós, e com ela toda a sabedoria e todo entendimento. Deus dá sabedoria de maneira parcial? Não. Toda a sabedoria e todo entendimento. Nós não recebemos todas essas bênçãos para a gente viver a besta, gente. Não é a besta do Apocalipse, não, é de ser abestado mesmo. Porque às vezes a gente age de forma inocente, de forma boba, sobre determinadas coisas. Se você for pensar, eu e Tatiana, a gente estava lendo essa semana, o texto que fala sobre algumas mulheres que se reuniam e elas eram levadas por todo o vento de doutrina. Mas isso não é específico só de mulheres. Quantos homens são enganados? Quantos de nós até ter um encontro com Jesus, mas são enganados por doutrinas, por coisas desse mundo? Nós temos a bênção da sabedoria para saber compreender, apreender e não fazer uso de coisas que não vêm do alto. Deus nos dá a sua sabedoria para que a gente tenha entendimento acerca da vida e como viver a vida de modo que o agrade. Muitas vezes, quando a gente fala de santidade, as pessoas perguntam assim, mas como é que eu faço para ser santo? É difícil, né? Às vezes a gente tem dificuldade de entender assim, o que é santidade? Mas santidade é quando eu passo a viver a vida de acordo com a palavra de Deus nos mínimos detalhes. Nas pequenas coisas. Certa vez eu e minha família estávamos na PIB de São Luís, acho que foi a primeira vez que a gente foi lá, e quem estava pregando não era o pastor da igreja, acho que era uma conferência, era aniversário, era alguma coisa, mas eu me recordo de ele dizendo e descrevendo o caminho da queda do homem, e ele dizia, sabe onde começa a queda do homem? Quando ele começa a dizer, não tem nada a ver, eu vou fazer isso aqui, mas não tem nada a ver, eu vou sonegar o imposto, mas não tem nada a ver, eu vou só responder uma mensagenzinha aqui, mas não tem nada a ver. E esse não tem nada a ver, ele cresce, 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 e a queda vem. É assim. E se for você parar para pensar e raciocinar dos grandes problemas que você enfrentou na vida, eles começaram pequenininhos, eles não começaram grandes. E a santidade é a gente vencer esses pequenos detalhes do dia a dia, e Deus nos dá a bênção da sua sabedoria para que a gente vá aprendendo diariamente a lidar com as pequenas coisas. Eu lembro que quando criança, quando eu pedia dinheiro para o meu pai e falava assim, pai, eu quero dinheiro, ele dizia assim, eu vou te dar, sei lá, R$1. Mas só isso. Aí qual era o texto que todo pai crente diz para o filho quando o pai não quer dar dinheiro para o filho? Você lembra? Eu vou te ajudar aqui, tá? Seja fiel no pouco, que sobre o muito eu te colocarei. Então, se você tem filho e ele pedir dinheiro e você der o dinheiro e reclamar que é pouco, seja fiel no pouco. Pronto. Aí você já dá com a Bíblia na cara dele assim, ó, pronto. Está respondido. Não sei se eu ajudei algum, não. Acho que os mais novos vão brigar comigo depois, mas depois a gente conversa. Brincadeiras à parte, meus irmãos. A gente precisa ter uma mentalidade
que ela não é meramente humana. E a bênção da sabedoria, ela vai muito nesse sentido. A nossa mentalidade, ela já não é só desse mundo. Ela é uma mentalidade que tem uma compreensão das regiões espirituais. Ela compreende a realidade espiritual e aquilo que Deus vai fazendo à medida que nós amadurecemos em Cristo. A nossa mente, ela expande, ela começa a enxergar o agir de Deus nas pequenas coisas e nas grandes também. Porque se a gente, por exemplo, orar na cabeça de alguém aqui, e de repente aquela doença for curada, a gente vai dizer que foi um milagre, sim ou não? É uma coisa muito grande, não é? Mas Deus deve nos dar sabedoria para a gente compreender no dia a dia, quando o seu filho pequenininho começa a recitar um versículo, porque ele tem ouvido a Bíblia todo dia em casa. Esse milagre a gente não conta. Esse é o milagre do dia a dia que a gente não conta, de um pequeno pecador começando a compreender a palavra de Deus. Eu acredito que o irmão Dedivai Manzildete, com os seus alguns anos de serviço, quantas crianças já viram que começaram assim pequenininhas e hoje continuam servindo ao Senhor, sim ou não? É isso. São os milagres que a gente vê começarem pequenininhos e que se convertem em grandes bênçãos no campo. A sabedoria de Deus, ela vem para nos ensinar sobre isso. Há coisas difíceis de entender, meus irmãos, eu sei, mas o Espírito de Deus que está em nós, debaixo da graça, nos ajuda a enxergar como Ele enxerga, nos ajuda a abrir os olhos espirituais e perceber as coisas como Ele percebe, e a entender aquilo que Ele quer que nós entendamos. Deus não quer que você entenda tudo, mas Ele quer que você seja obediente. A sexta bênção é a bênção do propósito, ou a bênção do seu propósito. Os versos 9 e 12, eles vão dizer o seguinte: agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento do seu bom propósito. O verso 12 diz: o propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Alguém aqui consegue dizer qual é o seu propósito de vida? Papum, meu propósito de vida é... Consegue? Sim ou não? Sim. Por que a gente não consegue dizer qual é o nosso propósito de vida? Porque a gente nasce, cresce, reproduz e morre. Lembra das aulas de ciências? Não é assim que a gente aprende o ciclo da vida? Porque muitas vezes a gente vive no automático e a gente não tem sabedoria para entender o propósito de Deus para a gente. E essa é uma bênção que o Pai nos dá. O pastor Rick Warren escreveu um livro famosíssimo, e é o livro que ele pauta o ministério dele, ou pautou durante muitos anos o ministério dele, que é Uma Vida com Propósitos. Só que o que me chama a atenção não é uma vida com propósitos, é o que vem depois. Ele pergunta: para que estou na terra? Ele não pergunta por que estou na terra. Ele não pergunta a razão pela qual estou aqui, mas qual a finalidade da sua presença nesse mundo. Deus não fez você, criatura linda de Deus, para nada. Ele tem um propósito para a sua vida. Deus ama você e tem um propósito para você. Eu sei que é difícil a gente entender muitas vezes qual é o propósito, porque a sabedoria não é entender tudo o que Deus quer, mas obedecer aquilo que Ele está me mandando fazer, aquilo que Ele está mandando você fazer. O que Deus mandou você abandonar nesse ano? O que Deus mandou você deixar esse ano? Você já deixou? Ou o que Deus mandou você começar a fazer, você já começou? Porque o propósito de Deus é muito claro muitas vezes para a gente, só que nós agimos de forma imatura e não queremos aceitar o propósito de Deus. É difícil. Eu estava conversando hoje na hora, acho que foi na hora da nossa leitura em casa, e a gente estava falando sobre Davi, e que em alguns momentos você percebe o seguinte: Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas Deus não deixa ele construir o templo porque ele era um homem com as mãos manchadas de sangue, não é isso? E aí quando você para pensar isso, fica pensando: poxa vida, Deus foi na sujeira com Davi, né? Porque Davi fez tudo que Deus mandou, aí na hora que Davi ia construir o templo, que era um sonho dele e que era uma coisa muito justa para Deus, Deus disse: não, tu não vai. Tu não vai.
Quem vai ser teu filho. Imagina Moisés, 40 anos aturando aquele povo todinho, só porque em um momento assim, escapulido, ele chegou lá e tá na pedra. Pois tu não vai entrar na terra prometida. Deus, ele faz algumas coisas com a gente e que ele precisa deixar clara a posição dele e nós entendermos qual é o nosso propósito. A gente precisa parar de perguntar para Deus o porquê das coisas e perguntar para Ele: Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? Eu acho, inclusive, que os meninos estão estudando o que Jesus deseja que você faça, né? Vocês já passaram por essa? O que Jesus quer que você faça? Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Para que ministério Ele quer que você vá? Para que tipo de pai você tem que ser? Para que tipo de mãe você tem que ser? Para que tipo de irmão? Para que tipo de filho? Para que tipo de funcionário? Para que tipo de vizinho? Para que tipo de pessoa Ele quer que você se torne? A sua vontade é revelada para que a gente aprenda que nós devemos dar louvor e glória a Deus. A sua vida e a minha vida, ela foi criada com um propósito, que está no verso 12 de Efésios 1. Eu e você fomos criados para o louvor da sua glória. Eu e você fomos criados para glorificar o nome de Deus. E se a minha vida e a sua vida não glorificam o nome de Deus, nós não estamos servindo o propósito para o qual nós fomos criados. Essa glória, sabe onde ela vai ser vista? Ela vai ser vista numa igreja que traz glória eterna ao Pai. Esse é o nosso propósito supremo. Eu e você juntos, quando nós estamos nas nossas casas, nossas individualidades, a gente busca a glória de Deus. Quando eu e você nos juntamos como corpo de Cristo, nós estamos aqui buscando a glória de Deus. Tudo que eu faço deve glorificar a Deus. Os meus atos, os meus pensamentos, as minhas palavras, tudo, cada canção que eu canto, cada texto que eu leio, cada ministração que eu faço, cada vez que eu venho, cada abraço, cada sorriso, cada coisa que eu fizer, deve glorificar a Deus. Todo o nosso ser deve louvar o Senhor, deve glorificar o nome do Senhor. Assim, nós como igreja vamos cumprir esse grande propósito de glorificá-lo cada vez que cada um de nós fizer a sua parte. Qual é a sua parte então? Naquilo que o Senhor tem. Para a gente encerrar a 7ª bênção, vou recapitular rapidinho com você. A primeira é a bênção de ter um pai, a segunda a bênção do Espírito, a terceira a bênção do amor, a quarta a bênção da redenção, a quinta a bênção da sabedoria, a sexta a bênção do propósito e a 7ª é a bênção da herança. Os versos de 10 a 12 para a gente concluir, vai até o finalzinho ali, é do 12 ao 14. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação, e quando creram em Cristo, olha só que tem uma condicionante aqui, ó. Tem que crer, querido. É fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia de nossa herança até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor de sua glória. Eu e você temos em nós tombado uma tatuagem santa no coração, que é o Espírito Santo. É o selo. Somos propriedade de Deus e isso é uma bênção. Nós pertencemos a Deus. E infelizmente, meus irmãos, a gente não tem coluna do meio. Para quem é antigo, que lembra que tinha um negócio de jogo, aí tinha assim, era o pessoal que apostava, né? Tinha a coluna 1, a coluna do meio e a coluna 2. Não tem coluna do meio, não tem empate. A zebrinha, né? A zebrinha, é isso mesmo. Não tem empate. Ou você pertence a Deus, ou você pertence a Satanás. Não tem, é mais ou menos. Não tem mais ou menos. Mais ou menos é do lado de lá. O Espírito de Deus que nos abençoa é o que nos sela e nos torna propriedade dele. Lá nos Estados Unidos o pessoal tem uma mania, né? Quando vai vender uma casa, eles colocam uma placa assim de vende-se na frente a placa de vende-se na frente do terreno. E aí quando a casa é vendida, nessa placa eles colocam uma faixa escrito vendido. Acabou. Você tem uma faixa em cima de você escrito vendido, comprado pelo sangue do Cordeiro.
O Deus de Israel que redimiu seu povo do Egito, os levou para a herança, uma terra que mana leite e mel, a terra prometida. Não era o estágio final ainda, porque depois o povo judeu entendeu que naquele período, naquele contexto, não era a parte final ainda da promessa. Sabe para onde a gente está caminhando? A gente não está caminhando para um mundo melhor, a gente não está caminhando para uma casa melhor, a gente não está caminhando para um país melhor, nós estamos caminhando para Jerusalém celestial. É lá o lugar, o nosso destino final. É para ali que a gente vai. Eu sei que você quer trabalhar para ter uma condição melhor, para dar uma vida mais confortável para a sua família. Isso é justo, é nossa tarefa como homem. Para você, mulher que trabalha, é justo trabalhar, é justo você buscar condições melhores. Mas entenda, esse mundo vai passar. E quando ele passar, nós estaremos com o Senhor na glória. A nossa herança final, a nossa terra prometida é essa, não é esse mundo. Eu sei que é bom você comprar coisas, é bom você conhecer lugares, é bom fazer as coisas. Salomão vai dizer em Eclesiastes que, no fim das contas, a gente tem que pegar, comer e aproveitar as coisas que Deus dá aqui. Sim, mas não é só isso, nós temos algo que é muito melhor. Porque lá não vai ter mais dor, lá não vai ter choro, lá não vai ter sofrimento, lá a gente vai passar alegria, a gente vai ter prazer, a gente vai jubilar diante do Senhor que nos resgatou, que nos fez propriedade dEle. A gente vai estar diante do Cordeiro, louvando, adorando e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. A gente em casa estavam perguntando: pai, a gente vai passar a eternidade só cantando? Eu não sei, mas eu quero passar a eternidade com Ele. Eu quero estar lá. Se vou passar a eternidade cantando, eu desafio a eternidade toda, mas eu vou cantar, mas eu quero estar lá. Se vou passar a eternidade fazendo alguma outra coisa, limpando a rua do céu, eu quero estar lá. Porque a gente precisa ter essa mentalidade. O nosso mundo não é esse, gente. Nós pertencemos aos céus, nós pertencemos ao Senhor, nós somos a herança dEle, essa é a nossa bênção. Nós temos o selo do Espírito Santo, e é esse Espírito que faz com que a gente esteja aqui, clamando, ouvindo, aprendendo, adorando, nos ajoelhando, nos prostrando, porque Ele vive através de nós. Ele é o selo, é por causa dEle que nós estamos aqui. A gente clama, a gente ajoelha, a gente chora, porque o Espírito de Deus, Ele se move através de nós. A gente não pode, meus irmãos, viver como se o Espírito Santo não existisse. Você tem um selo, você tem uma marca. É esse Espírito que une homens, mulheres, pretos, brancos, amarelos, brasileiro, judeu, chinês, árabe, todos em torno do selo. Porque um dia eu e você precisaríamos prestar contas e dizer: ó, está aqui o selo, ó, o Espírito Santo do Senhor habita em mim. Um dia nós chegaremos lá. Dizem que é Pedro que vai estar na porta. Eu não sei se vai ser Pedro, eu não sei se vai ser João, eu sei que eu vou entrar lá. Para concluir, das 7 bênçãos destacadas para essa noite, e esse texto ele tem uma infinidade de coisas que a gente podia explorar. Eu não poderia deixar de concluir dizendo que uma vez que o Espírito de Deus nos toma, todas as bênçãos nas regiões celestiais nos alcançam. Todas as bênçãos, toda sorte de bênçãos será sobre a sua vida, quando o Espírito Santo habitar em você. Enquanto você for cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo trará todas as bênçãos das regiões celestiais sobre a sua vida. Que o Senhor, então, como grande e supremo Pai, bom e perfeito, amoroso e gracioso, nos encha do seu Espírito Santo nessa noite, para que juntos, eu e você, cumpramos o propósito de glorificar o seu grandioso nome. E se você não lembrar de nada do que eu falei hoje, lembre-se que as bênçãos do Pai selam os filhos no poder do Espírito. Repete comigo aí, tá? Tem um quadro. As bênçãos do Pai selam os filhos no poder do Espírito. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua bondade, obrigado pela Tua palavra, obrigado, Senhor, porque Teus filhos estão aqui reunidos, adorando o Teu nome, glorificando o nome do Senhor. Nos ajuda, Senhor, a entender que essas 7 bênçãos às quais falamos nessa noite, são bênçãos que estão disponíveis para a gente, porque nós cremos no poder do nome de Jesus.
Que o Senhor Deus, o nosso Pai, nos ajude na compreensão, no poder do Espírito Santo, para que tenhamos uma caminhada de santidade, de vitória, e que nós glorifiquemos o Teu nome para sempre, em nome de Jesus. Amém.